Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e a gente está gravando aqui no Alma Studios. Vida e alma, a ideias e criações. Eu queria te convidar, nesse QR Code aqui, a acessar o nosso Instagram, onde na bio ali tem todos os links que você precisa para nos curtir. Ou seja, tem o nosso YouTube, tem o Spotify e tem também o Apple Podcasts. E tem também o Apoia-se. Com contribuições a partir de R$15, você nos ajuda a continuar essa empreitada aqui em prol da indústria criativa. Queria agradecer também aos nossos apoiadores, Lacute Pizzas, que hoje não estará presente por uma questão logística. Agradecer também a Zó Cervejarias. Mas na quarta tá aberto, então pode pedir, né? Ah, você pode pedir agora na Lacute Pizza, porque agora está aberto. Tá aberto. Certo? E come um pedaço por nós. Por favor. Zó Cervejarias, estamos tomando aqui nós uma American Lager e o Gustavo ali uma Munich Helles. E também lembrar vocês que comprando livros através do site da livrariavanguarda.com.br, usando o cupom TINO, você tem 10% de desconto em qualquer compra, menos no frete, no livro. E nós também ganhamos uma parcelinha dessa sua compra para ajudar aqui no TinoCast nos nossos custos e a gente conseguir aprimorar ainda mais essa entrega para vocês. Hoje... já esqueci da parte mais importante, são os patrocinadores. Queria agradecer a Incomum, cuidadores de marca, então, por estar aqui com a gente, nos apoiando. E também queria convidar vocês para conhecerem nosso patrocinador Master. Então, pensem junto comigo e imaginem vocês trabalhando em um lugar que tem um lago central e vocês saem do seu escritório, vocês dão uma corridinha na volta do lago para se exercitar, vão para casa, porque vocês também moram ali perto, tomam um banhozinho, almoçam nos restaurantes que tem ali e vão trabalhar novamente. Que lugar é esse em Pelotas? Parque Una. Ele veio afiado. Bem preparado já. É isso mesmo, o Parque Una, então, é uma extensão do escritório, porque a gente pode fazer reuniões ao ar livre com a nossa equipe, a gente pode se exercitar, a gente também pode morar perto do trabalho, que... Qualidade de vida. Qualidade de vida, a gente não precisa usar o carro, né? É uma cidade de 15 minutos, muito menos que isso até. E o Parque Una todo é feito para que as pessoas se sintam bem ali, né? Técnicas de urbanismo. E o Parque Una, como gosta de criatividade e atrai os criativos, decidiu que seria uma boa apoiar o TinoCast. Então, queria agradecer ao Parque Una, que é um bairro para ser vivido agora. Hoje nós vamos falar sobre cultura maker. E vamos ter alguns assuntos aqui que ao final do episódio a gente vai ter as respostas de tudo isso aqui, ó. Onde termina a arte e começa a tecnologia? Todo inventor é um artista? Existe poesia no lixo eletrônico? O que acontece quando a gambiarra vira método? Ser maker é ser hacker? Como nasce um instrumento que nunca existiu? O toque ainda importa numa era de telas? E para conversar sobre esses assuntos, eu tenho aqui dois convidados muito especiais, artistas, inventores, músicos. O primeiro é o André Barbachan, o Teco, posso chamar de Teco? Ele é artista visual, músico, inventor e professor. Atua na interseção entre arte, tecnologia e educação, com foco em práticas criativas e sustentáveis. É fundador do Ateliê Maker e doutor em poéticas visuais pela URGS. Desenvolve obras com materiais descartados e microcontroladores, propondo interfaces interativas e reflexões sobre consumo e tecnologia. Foi aluno e professor da UFPEL, mora em Pelotas. Seja bem-vindo, Teco. Muito obrigado, muito obrigado. É agora que eu entro com a frase? É agora. Eu vou pegar ela aqui que eu trouxe no... A frase é do Simondon e já conversa exatamente com essa nossa coisa de arte, tecnologia e máquinas, né? Então,
A presença do homem nas máquinas é uma invenção perpetuada. O que reside nas máquinas é a realidade humana, é gesto humano fixado e cristalizado em estruturas que funcionam. Meu arroba Teco Barbachã. Muito bem. Que legal isso aí. Nosso segundo convidado, ou o primeiro, ou enfim, não importa a ordem, é o Gustavo Silveira. Ele é compositor, artista multimídia e maker. Bacharel em composição musical pela UFPEL e mestre em música e tecnologia pela Georgia Southern University, nos Estados Unidos. Atuou como HCI, Electronics Designer, tá difícil eu sorrir, no IDIA Lab, em Bell State University. Desde 2005 desenvolve instrumentos musicais digitais, DMI, foi finalista do concurso Gutman 2018 e é criador do canal Músico Nerd, onde ensina projetos open source. Seja bem-vindo, Gustavo. Então, já vou começar com a frase. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. @Músico Nerd. Muito bem. Criar é também remendar, reaproveitar e reprogramar o mundo. @Cooking Comum. Flávia Barros, nossa co-host. Seja bem-vinda também. O incomparável é incompreensível. Willem Flusser. @Flávia X Barros. Muito bem, gente. Prazer ter vocês aqui. Estava comentando agora na nossa gravação anterior que todo episódio é um aprendizado. A gente fala sobre diversos assuntos. Cada semana é um episódio novo, é um assunto novo. E a gente aprende muito. E agora a gente vai falar sobre uma coisa que a gente, quando a gente criou esse podcast, a gente não imaginou que ia falar disso. E estou bastante curioso, porque eu também sou músico. E nem tudo que tu faz é sobre música, mas o Gustavo é, né? Então, queria saber de vocês. Onde é que surgiu essa ideia de juntar os pedaços de coisas e construir coisas novas? Gustavo? Vocês já nasceram assim? Cara, agora quando a gente chegou, né, ela falou que tem que pensar numa frase pra largar antes do @. E aí eu me lembrei dessa frase que é do Arthur C. Clarke e que me guia, assim, não que eu tenha me guiado pela frase, mas quando eu vi essa frase eu pensei, tem muito a ver com o que eu gosto, que é essa coisa da mágica, né? De tu ver alguma... Que é essa sensação da mágica, de tu ver aquilo, cara, que é isso? O que é isso que tá acontecendo? E aquela coisa misto de não entender o que é e misto de querer ficar meio perplexo. Ver até onde vai. E querer, como assim? Como é que funciona isso? Então, pra mim, na arte sempre teve muito disso, assim, de... Eu gosto muito daquilo que eu não entendo, de ouvir assim, cara, o que é isso? Me surpreende de alguma maneira. E comecei na música, né? Me formei em composição, toco alguns instrumentos, mas essa coisa de fazer instrumento foi de começar a tentar fazer um tipo de arte que misturasse coisas que não fossem tão comuns, assim. Então, misturar música com vídeo, criar um instrumento, fazer alguma coisa assim que tenha um pouco essa ideia de tu olhar, tipo, o que tá acontecendo? Como é que o vídeo tá respondendo à música? Mas que instrumento é esse que ele tá tocando? Nunca vi, sabe? Então, eu acho que essa coisa de tu criar instrumentos, pra mim, essa foi não só isso, mas uma das ideias principais, assim. Tipo, como é que, tipo, tu viajar total na maionese e tu saber que tu pode fazer qualquer coisa. É claro, tu vai ter que aprender. Então, tipo, essas coisas que o André usa, o microcontrolador, aí programação, eletrônica. Vai ter que aprender diversas ferramentas, assim. Mas elas te possibilitam... Pode fazer lá, desde robô, automação residencial, mas também tu pode fazer um instrumento, uma instalação artística e tal. Então, pra mim, acho que esse foi o início, assim. Foi uma ferramenta mesmo pra eu poder fazer coisas que não vinham prontas, né? Um software de gravação, tá, pode fazer aquilo ali, um instrumento tem aquela limitação, né? Mas aí quando tu aprende a fazer aquilo, te permite chegar em alguns lugares, assim, que não são possíveis de outra maneira, assim. E pra ti, Teco? Tal qual a magia do Gustavo, assim, eu lembro, e isso eu acho que é uma coisa comum nos curiosos, é desmontar coisas, né? Então, cara, eu desde muito pequeno desmontava tudo.
Desmontava e para ver o que tinha dentro, essa magia. Pô, como é que esse carrinho funciona? Como é que... Eu lembro até hoje de desmontar um macaco que a minha irmã ganhou do atual marido, né, dela, né? E aí eu ganhei aquele macaco, o macaco ficava pendurado e girava, e eu desmontei o macaco e sobrou uma pecinha e o macaco não girava mais, ele só ficava... mas para entender onde é que estava a magia dessa coisa, do funcionar. Então sempre fui motivado a entender como as coisas funcionam. Para aí depois pensar, claro, futuramente, agora, né, presentemente talvez, que essa magia ela pode ser entregue novamente para o público numa obra de arte, até como na música, assim, tu velando ou revelando como é que funcionam as coisas. Então, nesse lugar do entendimento, já surge uma poética. Isso me interessa bastante. Isso eu fui reconhecer agora, entendeu? Mas, sempre foi um motor. Mas um motor de conhecer como é que as coisas funcionavam. Pelo menos isso aí. Eu tinha com 13 anos comecei a tocar, né? E eu tinha uma vontade imensa de ter uma mesa de som. Porque eu queria gravar as coisas em canais e tal, e mixar. E aí, tinha, sei lá, com 14 anos, pai, me dá um dinheiro que eu vou comprar uns jack na eletrônica. Sim. Aí eu peguei uma caixa de sapato e eu colocava os jack e eu soldei os fios. Cara, um negócio assim que não ia dar certo nunca, né? Nunca, mas eu não sabia. Eu queria fazer. Meu pai me deu a graninha ali pra eu comprar meia dúzia de jack e tal, e fio. E tu falou em desmontar. Uma vez eu desmontei um rádio gravador National, daqueles National Panasonic, sabe aqueles antigos com botão azul, que tinha do REC era azul, porque eu queria pegar o jack de 35. Cara, eu destruí o troço, eu quebrei o troço. E, cara, isso me dói até hoje. De eu ter quebrado. Tu não conseguiu pegar. Óbvio que não. E se eu conseguisse, não ia levar pra nada, né, o troço. Porque desmontar, às vezes, é mais difícil do que montar. Exato. Desmontar é difícil. Tinha que ter a técnica toda. Porque tem uma coisa que... E sempre sobra peça, né? Uma coisa é tu desmanchar algo. Vou desmanchar. Cara, desmanchar não importa. Eu percebi... Uma vez um cara na rua pegando uma cafeteira e batendo aquilo, parecia um Neandertal, né? E para quê? Para pegar as vísceras do objeto, que é mais ou menos o que tu queria fazer também, tá? Para pegar, para vender o cobre, enfim. Só que aí ele tava realmente desmanchando o objeto. Então, ou seja, tu não tem nem referência de como ele vai funcionar. Agora, desmontar exige a prática de uma engenharia reversa, né? Então, tu tem que, cara, pontuar coisas e saber o caminho que aquelas coisas para chegar no outro lugar, no outro lado da invenção. Tu sai dela pronta, agora tem que chegar na origem. Então é o desconstruir e o destruir, né? Que não são a mesma coisa. Eu considero... mas exatamente. Eu falei desmontar e desmanchar, mas é isso aí. Uma coisa é tu destruir e o outro é tu desconstruir. Exato. É assim que eu não tenho essas histórias de desconstruir coisas e desmontar brinquedos pra contar pra vocês. Eu brincava com a tecnologia. Gustavo, tu tem um canal bem sucedido, né? Assim, pra alguém de Pelotas, digamos, né? Eu vi 41 mil seguidores. 41 mil. Que legal, né? Pois é, então, isso aí foi um acidente feliz. Happy accident. Porque quando eu comecei Porque o meu foco mesmo é construir controlador MIDI, né? Controlador MIDI, para quem é músico, em geral vai saber o que é, mas são interfaces de hardware que tu utiliza para controlar algum software musical, né? No computador, ou controlar um sintetizador. É uma interface física que pode se comunicar com algum software, né? E tu utiliza ele para... Se tu vai fazer música no computador, ao invés de usar o mouse e o teclado, tu tem essas interfaces que são mais musicais, ou podem ser no formato de uma mesa de som. Pode ser um teclado. Pode ser um teclado, uma launchpad, pode ser um mixer ou alguma para DJ. É muito grande assim essa gama, né? E aí nas minhas experimentações na faculdade, eu comecei a mexer com ambiente de programação para música, né? Comecei a fazer as próprias invenções musicais, só que tudo no computador. Eu me formei e resolvi tocar ao vivo várias músicas que eu tinha, que eram eletrônicas.
Só que aí eu queria ter as minhas próprias interfaces, assim, meus próprios instrumentos. E instrumento aqui é muito caro, né? Tu quer comprar uma controladora do Ableton Live, a Push, alguns mil, assim, né? E aí eu, já gostava de de programar e tal. E aí eu tentei botar no Google ali como fazer um controlador MIDI, né? E aí naquela época, não tinha nenhum blog ou nenhum lugar com todas as informações necessárias, né? Tinha o Instructables, aí tinha os fóruns do Arduino, não sei o quê. E aí eu utilizei esse Arduino, que é essa plaquinha que o André usa bastante, né? Que é uma placa de prototipagem que tu programa e tu pode colocar botão, potenciômetro, sensores, LEDs, motor. E aí tu programa ela e aí tu pode fazer uma infinidade de coisas, inclusive controladores MIDI. Só que, sei lá, deve ter demorado uns 6 meses para conseguir fazer um que funcionasse, né? E aí, naquela época, eu pensei, isso aí foi 2015, 2016. Aí eu pensei, se eu passei por esse trabalho todo, imagino que alguém mais deve estar passando por algo do tipo, né? Também querendo fazer e não achando um lugar, assim, com o que precisa, né? E aí eu fiz um blog na época, que era o Músico Nerd. Ainda é. E aí fiz um canal no YouTube. E aí E aí algumas pessoas começaram a pedir pra mim, pra eu fazer controladores MIDI pra eles, né, também. E aí eu acabei... Aí depois fui pros Estados Unidos, fui fazer um mestrado e tal. E decidi, quando eu voltei pra cá, tentar fazer isso do meu trabalho mesmo, sabe? Me dedicar totalmente a isso. E aí foi logo quando eu voltei pra cá, foi bem antes da pandemia. E aí deu a pandemia e eu me afundei de cabeça nisso aí, no bom sentido. E deu certo, tá dando super certo, né? Quem é que te contrata? Me conta assim, vai em procura do quê exatamente pra te contratar? Por que não compra pronto? Por que te contrata? Tá, e aí na verdade, eu meio que parei de fazer controladores pra outras pessoas. Porque fazer controlador 1 a 1 dá muito trabalho e não compensa financeiramente. E então eu resolvi focar em cursos online. E aí então eu tenho os meus cursos online onde eu ensino a fazer os controladores. Que aí é escalável, né? Pra mim deu muito mais certo fazer isso. Agora eu tô num processo de voltar, só que não fazer controladores customizados individualmente, né? Eu tô desenvolvendo os meus próprios produtos que eu quero aí produzir numa escala maior, né? Mas foi isso, partiu de uma necessidade pessoal. E aí, quando eu comecei a estudar isso das comunidades, e eu me apaixonei também pela essa coisa da cultura maker. Que aí eu fiz uma disciplina de programação na faculdade, mas eu aprendi o resto tudo autodidata, assim. Tudo graças a outras pessoas que decidiram compartilhar sem pedir nada em troca, né? E aí eu comecei a compartilhar meus projetos, né, meus tutoriais. E aí então isso também se tornou parte integral do meu trabalho, assim, que é essa coisa de compartilhar. Né? Eu também vendo os meus cursos, mas também compartilho muita coisa de graça, né? Por exemplo, no canal do YouTube. Legal. É muito legal, né? Esse lugar open source onde eu vivo também nele, porque, tipo, para construir CNC, para construir impressora 3D, que são os objetos que eu uso para fazer os material didático, para o telemaker, ou até para alguma peça, para uma escultura que eu precise. E também isso, todo esse conhecimento, ele tá na rede, na verdade, ele tá compartilhado. E aí tu, como o Gustavo falou, tu pensa assim, como é que eu também posso colaborar com isso? Aí eu pensei, cara, quando eu fiz a impressora 3D lá, eu desenhei umas peças e vou colocar lá na comunidade também para os caras usarem. E aí alguém usaram também. Então, tipo, funciona realmente esse lugar de troca, que é gigantesco, né? Eu acho fantástico esse lugar. E como é que tu usa isso nas aulas? Assim, como é que tu incentiva os seus alunos? Como é que é essa tua didática? Tá, então, basicamente as aulas que aí, agora falando, largando um pouco, saindo um pouco da arte e entrando nesse lugar do Ateliê Maker, tá? Que é uma escola. Eu parto sempre daquela coisa, lá do menino lá que desmontou aquele macaco. Então, aquele cara lá, ele tem que aquele guri lá, ele tem que se conectar com esses guris de hoje, com essas crianças que estão ali. Então, como é que eu trago, primeira coisa, a curiosidade, eles têm que despertar como é que eu
despertar um interesse no que está velado. Então, ou seja, a gente desmonta coisas. Então, eu junto cacarecos que eu vou encontrando na rua, ou brinquedos, ou, por exemplo, drive de CD, impressora eu gosto bastante, porque tem bastante na rua. E aí coloca na mesa, bom, agora a gente vai desmontar esse objeto e vai olhar passo a passo e vai entender quais são os... tem um termo que eu gosto bastante, que é a sintopia do organismo ali, ou seja, é como se fossem órgãos que eles não estão alinhados, né? Tipo, a fonte é mais para... Tá aqui, a fonte vai retificar energia, que vai passar para cá, que vai... E aí tu vai ter motores que são diferentes, motores de passo ou motores de corrente contínua, e aí a gente vai... E aí, a partir disso, a gente pegamos um motorzinho. Bom, aí vai no princípio, vamos ligar o motor. O motor gira. Bom, agora tu tens uma tecnologia. Agora, a partir dessa tecnologia, o que tu consegue criar? A partir dessa tecnologia, o que é a tecnologia? O motor gira. Eu quero fazer um carrinho. Bom, agora é outro problema. Eu quero fazer uma máquina de lavar mini. É outra questão. Aí a gente vai pro desenho, e aí, bom, aí... Muitos não conseguem, e aí muitos vão para outra... A coisa se transforma em outra coisa, mas o que mais me interessa, usando essa tecnologia, é despertar o interesse no que está velado para descobrir a tecnologia por trás do objeto mágico. Gostei da tua... E eu penso assim, claro, eu não tenho essa coisa da tecnologia, mas eu tenho essa coisa muito manual. E eu acho engraçado, né? Porque as gurias, eu tenho 2 filhas e quando elas eram pequenas, tudo elas achavam que eu podia fazer. Mãe, isso aqui a minha mãe faz. Isso aqui a minha mãe faz. Qualquer coisa que existia, que uma tinha super mãe. Uma super mãe. Então eu acho que a tua própria percepção de que tu é capaz de construir alguma coisa, né? De criar, sei lá, né? Um tricô. De pegar um novelo e transformar isso num casaco... Né? Sou eu que estou fazendo. Eu estou pegando uma coisa que não era nada, né? Que era só uma matéria-prima, e estou fazendo ela virar alguma coisa que partiu da minha criatividade, partiu da minha imaginação, né? E que eu vou me movimentar e vou, né, passar pelos processos que eu preciso passar para aquilo virar alguma coisa que eu quero que vire. E eu acho que isso é uma coisa muito legal da criança também perceber, né? Porque às vezes o desmontar ele é mais natural, eu acho. Mas o fazer, tu pegar um nada e fazer alguma coisa, às vezes é mais difícil, né, ter... É como uma receita de bolo, entende? Eu acho incrível quando as gurias vão dizer assim, eu quero fazer um bolo. Te vira. Entende? Porque é uma alquimia. É legal tu pegar um monte de coisa e tu saber que tu pode transformar um saco de farinha numa coisa que é gostosa de comer. Então, acho que essa coisa de tu te acreditar capaz de criar e de alguma coisa que vai funcionar e que vai ficar bem... Esse saber, ele tá em todas as esferas, exatamente. E como... Eu não sei o porquê que eu fui pra coisa da tecnologia, mas é porque acho que era muito... A gente tem um consumo excessivo de tanta coisa tecnológica, então tem um descarte obviamente, excessivo disso. Então, isso como eu dizia que nós temos uma colheita aí acontecendo, entendeu? Tem que olhar para os descartes aí e pegar ali tá todo conhecimento tecnológico, não todo, tá? Todo é uma coisa muito grande, né? Mas tu tem saberes ali. Tu tem saberes, assim como tu buscava aquele saber do, eu quero o plug, o jack, o P3, né? Esse falou o P10. Não, tu queria o pequeno. O P2. Tu queria o P2? E aí, ou seja, bom, tu sabia que tava ali. Tu sabia que ali tinha aquele negócio. E aí, se tu desmonta aquilo ali, tu vai saber, peraí, ele tá ligado. Tem 2 fios aqui. Então, tu vai saber, esse fio vai pra cá, esse vai pra lá, e tu vai ver que um fio é comum a toda a ligação. Opa, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é um terra, um nêutron, bom, enfim, um GND, né, meu jovem. E aí, esse saber, ele tá ali, entendeu? Assim, do mesmo jeito que quando eu adoro cozinha, tá? Eu adoro cozinhar, adoro a alquimia da cozinha. Tu falou alquimia da cozinha, eu disse, é verdade. A alquimia da cozinha é uma grande tecnologia. E aí, então, eu acho que a coisa mais interessante por trás do saber, independente da tecnologia que for, a tecnologia do tricô, a tecnologia da culinária, a tecnologia do lápis, porque é perceber como é que tu aprendes.
Como é que tu aprendes a partir desse material, dessa tecnologia como material didático? Como é que tu desperta o interesse para olhar para esse lugar? O Ateliê Maker é isso. Eu busco como é que eu crio esse despertar para esse olhar. E tem também o lado que eu imagino que tu explore. Me desculpa, eu não me aprofundei no teu trabalho artístico, tá? Uhum. Mas eu imagino que tu explore que é o ressignificado das coisas, né? Sim. Ou seja, aquela coisa tá montada daquele jeito porque ela serve para alguma coisa. Mas ela também tem outras utilidades que talvez as pessoas não atentaram. E às vezes com algumas alterações elas viram outras coisas, né? Que é o princípio da evolução também das espécies, né? Exatamente. As coisas não foram criadas para servir para alguma coisa, elas simplesmente serviram para alguma coisa e por isso as coisas evoluíram, né? Então tem esse lado também, eu imagino, do teu trabalho, sim, né? Sim, eu vou só fazer por exemplo, eu construo alimentadores para pet, tá? Eu fui lá na casa do Gustavo esses tempos e falei para ele que eu fui ajudar ele a fazer uns controladores e a fazer soldas, né? O Gustavo, eu preciso soldar, tá? Lá vou eu, Gustavo, vou soldar contigo, passei a tarde inteira soldando. E aí, o que acontece? E eu falei para ele, cara, aqui eu tô tentando um produto aqui, tô tentando fazer um alimentador para pet, porque eu fiz um para os meus gatos, também isso, com uma tecnologia que era um motor que era para levantar um vidro de um carro, um dispenser de sucrilhos, e liguei tudo ali, fiz o software, tá funcionando até hoje. Tá? Faz uns 6, 7 anos que os gatos tá lá o robozinho dando comida para eles todo o tempo. Não vou chamar de robô, vou chamar de máquina, tá? A máquina tá dando comida para eles ali todo o tempo. E aí eu pensei, isso aqui pode virar um produto e esse produto e essa matéria-prima para esse produto pode estar aí nos descartes. Então eu tô nessa luta ainda também, então, ou seja, ressignificando tecnologias. Por exemplo, eu pego o motor que eu uso para esses alimentadores dos gatos, ele é de micro-ondas, do prato. Ele serve para quê? O motor continua sendo o mesmo, ele serve para girar, obviamente. Mas a função ali é girar o prato do micro-ondas. Quando eu desmonto ele, claro que eu tenho que entender as características daquele objeto e adaptar ele para esse objeto funcional ou que seja para um objeto escultórico. Por exemplo, eu quero fazer uma escultura. Mas então, mesmo assim, eu tenho que conseguir perceber que características tem esse objeto, tal qual um órgão. Por isso eu gosto da palavra sintopia e fazer esse paralelo, assim, que, tipo, de dissecar o objeto, tal qual o Leonardo da Vinci dissecava cadáveres para entender a anatomia humana. Então, assim, eu vou dissecar essa tecnologia para entender essa anatomia tecnológica. Não, e uma coisa que me veio na cabeça... Não, para quem tá ouvindo, assim... mas eu não entendo nada de motor, vou abrir um micro-ondas, vai ter um motor. O que eu faço com aquilo, né? E aí tu falou da receita do bolo. E a receita também é uma das maneiras que a gente usa para começar, né? Porque não entendo como é que o motor funciona, como é que liga um LED, como é que programa. Tá o projeto pronto na internet. Tu baixa tudo pronto. Tu vai ligar os fiozinhos ali, tu não precisa entender como é que é. Mas quando tu faz aquilo, eu que fiz. Não faço ideia de como funciona, mas eu que fiz. Aí tu passa a tentar entender. Mas como é que será? Uhum. Aí tu começa a olhar o código. E aí daqui a pouco tu já... vou fazer um outro. Aí tu baixa uma outra receita. Aí tu identifica as variáveis, vê quando tu troca uma variável, tu faz outra coisa. Exatamente. Tipo, aqui é 2 LEDs, mas se eu alterar aqui eu posso colocar 4. Aí tu já sabe onde é que tu aumenta. E aí é um processo que aí tu vai cada vez mais adicionando coisas, até que chega um ponto. Claro, se é uma coisa que tu gosta de fazer, se interessou, que tu vai, aí sim, agora já posso abrir um micro-ondas e eu vou olhar o motor, vou descobrir como é que esse motor funciona, eu vou fazer a ligação, eu vou fazer o meu próprio código, e aí daqui a pouco tu está fazendo teu próprio produto, que, vou fazer aqui para alimentar meus gatos, mas depois, mas eu posso fazer para outras pessoas também. E aí também tu pode fazer tanto o processo, o produto, vou lançar o open source, tutorial, mas também tu pode vender, né? E aí também tu pode ganhar um dinheiro com isso, aí também tu pode daqui a pouco estar empregando mais gente, né? Então, que aí a gente já entra na economia criativa, né? Então, essas coisas que é o que eu tento passar também no canal, que é de que não é um bicho de 7 cabeças, assim, é programação eletrônica, nunca vi isso na vida. Não, tu começa só alterando um númerozinho aqui, copia aqui, altera aqui, deu. É só isso que tem que fazer. Aí depois quer se aprofundar,
aí sim, dá pra fazer o que quiser também depois. E o que tu sente, assim, das pessoas que te procuram? Elas chegam querendo o quê, assim? Elas chegam sem saber nada? Elas chegam já sabendo um pouco e querendo a tua receita? Pros cursos, tu fala. Pro conteúdo gratuito, assim. Ou, tipo, cair lá e daqui a pouco, pô, nem sei o que é isso e comecei a me interessar. Tem de tudo? Tem de tudo, assim. E além disso, né? Tá, não, tu tem que fazer instrumento e tal. Bom, aí tu quer trabalhar com isso no digital, aí tem que estudar marketing. O que é um funil de vendas, né? Tudo isso que tem que fazer para vender, tem que aprender. Né? Tu tem a impressão, não, a pessoa entra em alguns estágios diferentes do funil, que é aquela coisa. Não, tem gente que tá só trabalhando na produção musical e aí recebeu um anúncio meu. Né? Se clicou na minha página, talvez tu vai receber um anúncio. Que vai dizer, tu sabia que dá pra tu construir teu controlador MIDI? E se tu construir, tu vai poder pagar 1/10 do preço, ou tu vai poder fazer um customizado como tu quer. A pessoa tem que saber que isso era possível. Vou entrar aqui no canal desse cara. Ou pode ser alguém que já sabe que é possível. Ou, como eu queria ter um controlador customizado. E aí coloca lá no Google, no YouTube, como fazer. Hoje em dia o meu canal ele é quase todo em inglês, né? Ele era em português, mas aí quando eu fui para os Estados Unidos comecei a fazer em inglês. Mas meus vídeos são todos legendados, então todo mundo pode ver. E o teu acesso, ele é mais de fora? Ou tu tem esse... Mais de fora, ou talvez metade Brasil, metade de fora, assim, né? Mas então chegam pessoas em todos os níveis, assim, quem já está procurando como fazer um controlador MIDI para controlar o plugin e tal. E tem gente que chega porque recebeu um anúncio. Então tem vários estágios, assim. Sim. E com relação à música, tu faz só os controladores MIDI, ou tu também já criou instrumentos de fato, assim, que não sejam eletrônicos? Ou é tudo baseado na eletrônica? O que eu faço sempre foi... Eletrônico. Sempre eletrônico, sim. Tá. E aí, mas tu sempre te baseou só em controlador MIDI, ou desenvolveu algum instrumento que por si só ele se resolvesse? É que o controlador MIDI, né, ele pode ser tanto uma interface puramente genérica, quanto algo que se assemelha muito a um instrumento, vamos dizer, tradicional, assim, como um violão. Então, por exemplo, no meu mestrado, que foi música e tecnologia, o meu projeto final foi um instrumento, que é o XT Synth, que até eu coloquei ali no currículo ali, parecia que estava procurando um emprego, né? Mas que eu participei dessa competição, que é a Gutmann New Musical Instrument Competition, que ela acontece na Geórgia uma vez por ano, e eles é estranho dizer, premiam os instrumentos mais inovadores, assim. Mas enfim, tem essa competição e ela foi meio que a desculpa ou a minha motivação para fazer um instrumento que eu queria fazer há muito tempo. Só que por muito tempo eu não tinha o conhecimento e também não faltava motivação, assim, a preguiça para tu te dedicar muito a alguma coisa, sabe? Eu, tem que fazer um TCC aqui, um trabalho. E é esse instrumento, o que ele é? Meu instrumento principal é violão e guitarra, né? Que é o instrumento que eu domino, assim, que eu posso tocar numa banda, coisa do tipo. Mas já toquei outros instrumentos, né? Toquei violino e viola por um tempo. Toco teclado, gosto muito de sintetizador. E aí primeiro, eu não... Apesar de tocar um pouco de teclado, não me considero um tecladista bom, assim, né? E o que eu queria? Eu queria um instrumento que eu pudesse tocar com a técnica da guitarra, só que também me permitisse tocar sons eletrônicos, só que também fosse um instrumento expressivo com o que tu acha no violino, por exemplo. O violino tu tem um arco, então no arco tu consegue controlar a amplitude do som, também dependendo de onde tu toca o timbre, e tu consegue fazer vibratos, né, e glissandos, tu consegue deslizar de uma nota para outra. Agora tem teclados que são... inclusive meu último canal no YouTube, para quem quiser ver, é só sobre controladores MIDI expressivos. Chama os Expressive MIDI Controllers. São instrumentos totalmente eletrônicos, mas que a ideia é que eles soem e tenham mais orgânicos. Né? Com a sensibilidade, né? São vários tipos de sensibilidade, assim. Cada um tem a sua inovação, né? E aí esse instrumento,
tem até os vídeos lá no meu canal. Ele é um instrumento que ele tem um braço, só que em vez de cordas, tu tem sensores que sabem onde é a posição do teu dedo. E aqui tem uns potenciômetros, umas outras coisas que tu pode tocar. Então, tu consegue, apesar de ser um controlador MIDI, né? Tá controlando um sintetizador, tu consegue fazer várias coisas que tu faria no instrumento acústico. Então, ele soa muito mais próximo de um instrumento, não precisa ser real, assim, mas um instrumento acústico, só que todo eletrônico, né? A gente vê hoje muitos desses instrumentos baseados na técnica do violão, né? A gente vê uns violão que se dobra todo, que não sei o quê, e é eletrônico, o braço, né? Enfim, nunca toquei num pra ver, mas de repente é parecido com isso que tá falando. Mas sei lá, uns 15, 20 anos atrás surgiu aquele instrumento do diabo que se chama as guitarras Line 6, as Variax aquela. Conhece, né? Uhum. Como é que funciona aquele troço? Há 15 anos atrás ou 20 anos atrás, que tu vira um botãozinho e ele troca a afinação das cordas. Eu não faço ideia. Também não. Poxa, então... Cara, eu tava pensando, de vez em quando, a Variax me vem na cabeça e eu penso exatamente a mesma coisa. Porque nos últimos anos vieram esses... Ninguém desmontou ainda. Teve o boom dos... Tem que aparecer uma, né? Profilers, que chamam esses... Simulam amplificadores, tu passa o sinal para uma IA e aí ele consegue te gerar um sinal de volta que soa... Sim, hoje em dia a gente compreende. Mas 20 anos atrás... Tipo, modelagem, mas 20 anos atrás... E eu nunca mais vi as Variax. E nunca mais vi nada parecido com aquilo. Eles mataram os donos da Variax, eles... Se parar pra pesquisar, deve achar a resposta, cara. Mas eu não... Eu nem lembrava. Eu não sei. A gente, eu tenho uma outra banda que é a Doide Vanas, nosso guitarrista tem uma Variax. E cara, tu troca um botãozinho assim, ela vira um banjo com afinação diferente. E soa bem. E soa bem, não é artificial, não é... É um troço absurdo, cara. O cara do Pato Fu também tinha uma, eu lembro. Aliás, o Pato Fu, eles usavam muito MIDI, né? Eles usavam aqueles trigger de bateria... Uhum. E colocava nos martelos de plástico, coisa de criança, de sanfona, de né? Pum, pum, e ficava se batendo na roupa, e os shows deles eram todos assim, né? Mas essa Variax é uma coisa do demônio mesmo, não sei como é que funcionava aquilo. Eu tenho uma pergunta pro Gustavo aí. Eu consigo dar um bend, por exemplo, como é o nome do instrumento mesmo? XT Synth. Tá, mas eu consigo dar um bend tal qual um bend na guitarra, assim, claro, sem... Ou ele é pra cima, ou é pra baixo, ou ele é o slide, só que eu consigo fazer. É o slide pros lados. Tá, eu consigo fazer slide. Um bend eu não consigo fazer. Pra cima, não. Tá. Vai ter o mesmo efeito sonoro. De um slide. Só que entendi. Não é uma corda. É isso que eu fiquei pensando, porque a gente tá falando da expressão do instrumento, né? Tipo, claro, eu não tô comparando com uma guitarra, em nenhum momento, é só porque eu fiquei curioso nessa... Mas tem uma guitarra hoje, acho que é Jamstick, a marca, que, bom, nunca toquei, mas que ele se propõe a ser, parece que é a guitarra MIDI mais fiel, assim, que tu consegue ter um máximo da expressão da guitarra. É uma guitarra, tu toca que nem uma guitarra, só que ela tem uma captação diferente. Ela tem a captação normal da guitarra, só que ela também tem uma captação em que ela consegue captar ali individualmente cada corda, e aí cada corda eles convertem para MIDI. E acho que eles conseguem pegar bem de tudo, assim. Tem corda? Tem corda. Tem corda de... É uma guitarra normal. Tem corda. Assim. Me conta como é que funciona o Atelier Makers. Tu é vinculado a alguma instituição ou é por si só assim que oferece aulas? Então, ele é uma empresa e atualmente ele está dentro da Escola Santa Mônica, mas é um extra classe. Então, tipo, é uma empresa que pode estar em qualquer outra instituição também. Se uma criança que tá noutra escola quiser... Não, aí não. Tipo assim, ele tá dentro da escola e aí eu tenho que levar ele para outras escolas. Entendi. Ele funciona dentro das escolas. Ele não tem uma sede também, tipo... Eu nem penso nisso também. Porque a minha sede é o meu ateliê. Então, ele não tem um jeito de escola. O meu ateliê é um grande depósito de resíduos. Então, tem coisas, tem televisão de tubo, tem coisas perigosas lá dentro. Então, tipo, que não... Que não é pra criança. Que não é pra criança. O ateliê, ele é um lugar... O ateliê, eu digo o ateliê do artista, né? Ele é um... Cara, ele é um lugar que tu precisa... de estar sozinho ali para trabalhar também, não é
eu não tenho essa... Então o Telemaker, de fato, não tem um lugar. Ele tá em trânsito na Escola Santa Mônica e talvez vá para outros lugares. Assim. A minha ideia é espalhar ele um pouco mais. Uhum. E tu tem algum tipo de estudo assim que tu perceba o quanto que as crianças evoluíram em termos de curiosidade, em termos de rendimento em outras disciplinas, por ter... Tem esse tipo de coisa? Nem que não seja contigo, mas que seja no setor? Sim. Né? O que acontece? Eu tenho, digamos, palavras de... Acho que eu posso falar testemunhos, é a palavra correta. Testemunhos dos pais, tá? Dizendo que o filho... tá com outro olhar, tipo, meu filho não que ele vai querer desmontar tudo, tá? Mas, tipo assim, ele tá se interessando além da tela, além da função, porque também tem isso interessante no Telemaker e nas propostas, que não que a gente não vá usar o celular, mas tem um definhamento social, né? Que a gente vai ficando na ponta do dedo, né, cara? Hoje, o que a gente faz? A gente compra com a ponta do dedo, a gente se relaciona com a ponta do dedo ali, né? E paga conta e tudo com a pontinha do dedo. Então, o resto do teu corpo, ele não... Parece que tu nem precisa mais. Então, a maioria das atividades que eu proponho lá, quando a gente desmonta algo, é criar... Se for por exemplo, uma proposta artística que não precisa ter uma função, tá? Ela tem que ter uma função estética e uma função de experimentar. Então, que tu possa expandir o teu corpo para usar ela, ou que por exemplo, assim, vamos ligar um botão, vamos fazer esse botão ligar em série. O que é uma ligação em série? Eu preciso que eu ligue aqui, tu ligue aí, todo mundo aperte ao mesmo tempo para a coisa funcionar. Então, tipo, bom, aí já a gente fez eu fiz um escape room para a escola lá também, para Santa Mônica. E eu também faço isso dentro da escola lá. Eu crio atividades que são escultóricas, mas que são interativas. Isso não é o Telemaker, isso é o André que faz para a escola lá. Então, a escola tem uma sala escura, uma sala sensorial. Então, a partir disso, eu crio instalações artísticas dentro daquela sala que podem ser utilizadas como sala de aula. Então, o professor vai adaptando conforme a sua necessidade. Então, existe sim essa relação dos pais e, obviamente, por exemplo, uma relação com a física, com a matemática, principalmente, né? Tem que fazer contas, ou tu tem que... Ferramentas básicas. Eu acho que o básico é assim, eu tenho que usar papel e lápis, tá? Aí, cara, tu vai escrever, tu vai desenhar, tu vai fazer conta e me interessa muito também dentro das atividades a narrativa em torno do objeto que tu tá construindo. Porque senão não é nada, entendeu? Porque senão tu só entende a tecnologia, por exemplo, vou ligar um LED. Ligasse o LED. Mas e o que quer dizer ligar o LED? Entendeu? Eu quero fazer o que essa luz simboliza. Aí a gente vai entrar, a luz pode ser luz, né? Pode ser uma espécie de vida, pode ser um olho, pode ser... O que vai ser isso? Isso que me interessa mais. Porque ligar o LED, tu vai entender como liga o LED, mas onde é que tu expande a ligação do LED? Do mesmo jeito, como é que tu expande a função do motor? É muito louco isso, né? Porque quando o troço é mecânico, a gente tem um alcance que a gente consegue entender mais. Quando o troço começa a ficar eletrônico, já é um pouquinho mais complicado, sabe? Tu tem que ser mais estudioso para tu entender como é que realmente o capacitor, não sei o que, tá funcionando, né? Quando vira no digital, já é uma coisa assim, cara, é mega avançado. Então tu olha um vinil, como é que funciona um vinil, né? Como é que funciona um microfone e uma caixa de som, né? Tudo por vibração, né? E o microfone é a mesma coisa que a caixa de som, só que é invertido, né? Enfim... E quando tu pensa o quão fantástico é isso, que o som que tu emite faz vibrar uma membrana aqui, que é transmitida por uma eletricidade, por um fio, que vai lá e grava, que vibra uma agulha, que faz gravar na superfície, que depois vai virar um vinil. Isso é muito louco. Aí quando tu passa pro eletrônico, tu já começa a nem querer entender muito, porque é mais complexo. E quando passa pro digital, tu foda-se, isso tá funcionando é o que eu quero, né? E aí quando tu falou da tela, eu pensei muito nisso, né? Cara, hoje a pessoa chega ali na tela, o cara não sabe, não tem ideia do que tá acontecendo. Mas eu brinco às vezes, eu digo, gente, eu não consegui entender o telefone ainda.
O que eu quero entender o celular? Como é que eu vou chegar nesse... Eu não entendo como é que eu ligo e a pessoa atende no outro lado do mundo e fala comigo, então... E as pessoas passam a aceitar as coisas sem se perguntar por que tá funcionando isso. Um outro dia, a minha filha tá fazendo faculdade de cinema, né? E aí, primeiro semestre, agora ela já tá mais avançada, mas estava no primeiro semestre, e ela e os colegas foram gravar um vídeo, e aí pegaram os equipamentos da faculdade, e aí tinham que ligar uma luz, e a luz era 110, tinha um transformador, 220. As crianças entraram em pânico, e me chamaram, porque elas estavam com medo de queimar o troço. Eu, não, mas olha aqui, tá escrito 110 aqui, e 220 aqui, mas é tão distante o lugar que elas estão, que elas não queriam colocar um plug ali, com medo que acontecesse uma coisa e elas não tinham a menor ideia. Cara, eu com 18 anos, eu já tinha quebrado o meu National lá, sabe? Isso aí pra mim era... Sim, exato. E é incrível, né? A eletricidade é uma coisa que eu, quando eu fiz o mestrado, que eu fiz tinha umas cadeiras de engenharia e automação com um professor da engenharia, e eu tinha bons colegas, né? Eu aprendi muito com meus colegas, e eu não conseguia entender, eu não conseguia enxergar a eletricidade, entendeu? Cara, não consigo enxergar um capacitor, aí tu vai botar aqui, e é mais ou menos isso, 220, 110, mas o que é isso, entendeu? Onde é que tá esse... E aí um colega meu disse assim, cara, é o seguinte, pensa que é água. Pensa que é uma grande caixa d'água, aí tu vai ter uma saída de cano com que é a amperagem, uma maior, uma menor, aí, tipo, a menor vai ter mais pressão, mas não vai ter tanto fluxo de água, aí a maior vai ser dependendo da quantidade de água, e aí tu vai começar a entender visualmente como é que tá funcionando a eletricidade dentro do teu circuito. Cara, hoje beleza, entendi, mas olha, demorei. Eles me explicavam e eu ficava olhando assim... não tô entendendo, cara. Às vezes tem um clique que tem que dar, exatamente. Né? Se não dá o clique, tu não... Exatamente. Mas isso é uma coisa interessante, essa analogia que ele tá falando, porque muitas coisas do que vocês estão falando aqui, eu tô pensando no Flusser. Sim, sim. O Flusser é um filósofo tcheco brasileiro. Vamos pra Caixa Preta morreu dele. já. Ele tem um livro que se chama Filosofia da Caixa Preta. Então, tudo que ele estudou a partir da fotografia. E tu lê, tu tem certeza que ele tá falando de celular, que ele tá falando de computador, né? Ele não viveu essa época, ele morreu antes. E ele fala isso, por exemplo, ele fala tem textos que ele fala sobre o gesto, então a importância do gesto na tua compreensão das coisas, então, né? E tem uma parte também que ele fala... na questão evolutiva, eu não vou me lembrar, mas também tem essa coisa do dedo, ele parte da imagem, tá? Filosofia da imagem, da pré-história até a parte tecnológica, que seria a câmera fotográfica. Então, dedo, não sei o que, e termina com a ponta do dedo. Mas, tipo, o dedo é o cara pintando na caverna, e aquilo vai abstraindo, porque aí aquilo passa a ser um código, né? Tu passa a ter a leitura, a linha, uma coisa assim, tipo linha, porque aí a linha é escrita, então tu deixa de ter o desenho representativo, tu passa a ter a linha, que é um texto que te representa aquilo que antes tu desenhava, e aí tu passa pro dígito, né? E aí tu passa pra ponta do dedo, e aí tem toda uma... É bem interessante, assim. Mas eu não me lembro de onde eu ia chegar. Mas ele tem muito essa questão, claro, a partir da imagem. Me perdida onde que eu ia chegar. Tava na coisa velada da Caixa Preta lá. A gente tava dizendo, não entendo porque a eletricidade que eu não enxergo. O que a gente não enxerga. É isso. E a frase que eu abri, né, que é uma frase dele que eu adoro, que é a questão da analogia, que é o incomparável é incompreensível. Uhum. Né? Então, se eu tenho uma coisa que eu não tenho com o que comparar, né, se eu disser assim, sei lá... AGJ. O que é AGJ? A é tal coisa, daí tu... tá, então liga com a água, é como se fosse uma água. Aí tu começa a fazer que a base conexões. A base do aprendizado são associações. Se tu exatamente, não faz associações, analogias, né? Então eu entendo, então isso aqui é parecido. Eu me lembro a Alice, quando era pequena, eu fui comprar um iPad. E aí eu disse pra ela, filha, eu vou comprar uma coisa que é tipo um celular, mas não é um celular, é maior. E aí eu me lembro que ela me disse assim, é um tablet?
Eu não sabia que ela sabia o que era um tablet, isso aqui entendeu? é um tablet. Então eu fui tentando explicar por alguma coisa que ela conhecia, que ela pudesse associar. E é muito, eu acho que é muito esse, né? A Exato. questão da educação, ela é muito essa. E até a questão é essa do gesto. Então, pô, como é que eu vou fazer isso aqui? É tecnologia, mas eu tenho alguma coisa de gesto que me leva, né, aquele pedacinho que eu ainda conheço e que eu ainda consigo. Acho que ter uma elo, uma né? interface, É um elo que te com alguma mantém coisa- humano um pouquinho, né? Exatamente. Que me mantém mais no controle. Isso aqui eu conheço, esse movimento eu conheço. E o dia que for pensamento só, o Neuralink, sei lá. Não sei. Aí, Som do aí óculos. tu fica lá Aí a assim, gente vai ó. ficar estático, né? Sim, ó, Eu vou e as coisas ficar estão de- acontecendo. Tá, mas eu vou poder ficar de olho fechado? Sabe que eu sinto uma falta às vezes, porque eu sou muito ansioso, assim. Eu tenho medo de perder as coisas. Tipo, perder ideias e ser menos produtivo, porque eu me lembrei de uma coisa que eu sei que eu vou esquecer depois, sabe? Sim. E eu penso, cara, se eu pudesse anotar agora, pensar nisso e tá anotado pra eu não esquecer, sabe? Eu sou um entusiasta desse negócio cerebral. Não, eu Mas eu sinto falta da Alexa quando eu não tô com ela, porque a gente pega dentro de casa, eu fico Eu tenho no dizendo chat. pra ela, Eu te- bota isso na lista, anota isso, faz isso. Eu tenho no chat E eu não GPT, tenho. eu tenho conversas sobre assuntos, né? Então, tem uma que, por exemplo, são ideias de crônicas. Então, eu tive uma ideia de uma crônica. E eu não tenho tempo de escrever agora, eu vou perder a ideia. Então, eu abro ali, dito, às vezes eu tô dita, tô eu uso Mas tô tu muito digitando. escreve ela depois, Eu porque eu uso faço muito isso e ditado. não Não, volto. então, eu tô com umas 10 ali que eu não escrevi ainda. Mas aí eu pego o dito, eu pensei numa crônica assim, assado, e vai acontecer isso, não sei o que, barará, porque o argumento é esse, barará, me estrutura. Cara, me estrutura tudo. Aí depois eu tive uma outra ideia, coloca naquela estrutura daquela crônica, mais isso. Um dia eu vou ter que parar, vou ter que tirar um ano sabático pra escrever aquelas coisas todas. Mas, Cuca, a relação é tipo assim, ó, tu não gosta de perder as ideias. Não quer dizer que tu precise fazê-las, entendeu? Mas uma ideia que não é feita, eu tenho uma frustração. Não, mas a questão é assim, ó, cara, ela é como se Ela fosse um tá grande lá. bolso. Tu vai anotar, como ela se tu tá lá. anotasse num caderno. Quantos cadernos tu não tens lá com várias ideias que estão lá? Eu aprendi uma coisa uma vez, que criação não é só tu ter ideia. Tu tem pra criar, tu tem que executar. Manifestar. Uma vez eu vi uma frase muito O boa. que é uma criança? Ela foi criada, senão ela não existe, né? Exato. Que a ideia só dura o tempo da ideia. Depois não é mais ideia. Depois não existe mais. Depois é criação. Não, ela existiu quando teve depois. Não é Sim, mais nada. ou ela existiu Só passa a ou ela existir deixou de aquilo ser. depois quando tu faz, né? Mas eu gosto dessa coisa da ideia também. Eu Eu tinha um pouco... vou perder a ideia. Hoje em dia eu tenho também meu bloco ali, que é só das ideias. De ter, que nem aquela que a gente tava falando antes, né? Ideias de nomes pra banda. Eu falei, Tem muito mais ideias para Ideias de nomes de negócio, banda do mas que bandas. que banda. Mas... Enfim, eu gosto dessa coisa da ideia, assim, tipo, o que faz a gente ter tanta ideia, né? Porque a ideia é uma coisa, fazer é outra. E a inteligência artificial ajuda vocês nisso? bastante. Tá? Como? Demais. Gustavo, fica à vontade. Pra mim, assim, ó, foi um clichê ali do divisor de águas ali, o chat GPT pra mim. Porque a minha formação é música, né? Eu estudei a vida toda, coisa da eletrônica. Como eu falei ali, foi uma coisa... Foi sem querer, querendo que aconteceu ali. E aí eu vi uma oportunidade e eu não, vou focar nisso, assim. Porque eu também sempre tive o problema de querer fazer muita coisa e não, vou focar nisso aqui do Músico Nerd, tá dando certo. Mas foi sempre muito suado, né? Procurar tutorial e programação e eletrônica. E aí agora, de um ano pra cá, é surreal, assim, tu coloca ali, pra programação é um absurdo, né? O que eu demoraria Sim. semanas ali, numa tarde eu consigo resolver. Hoje em dia, né? O que me Então, preocupa? me ajuda muito. Desculpa te interromper, mas o que me preocupa nisso relacionado à educação e ao ensino? Claro que tu tem que aprender a conversar com a IA e dizer o que tu queres. Isso é bom. Isso é ótimo. E aí ela te dá um programa ali. Só que, cara, se tu não tiver o mínimo do conhecimento do código, cara, tu não vai funcionar, mas parece que me parece não. Eu enxergo isso como, cara, tem que entender
entender o que está acontecendo naquele código ali. Então, ele também pode virar um objeto tipo de ensino, um objeto didático para te... isso aqui está funcionando. Bom, agora a gente vai estudar o código que a inteligência gerou. Eu não preciso gerar o código e explicar. Não, eu quero isso. Bom, gerou o código. E agora, a partir desse código, a gente vai estudar. E aí, tu aprende a programação quase como reverso, né? Tipo, tu fala, ela programa e depois tu entende a escrita. E vocês não têm que se policiar para não ficar com a mente preguiçosa? Eu escrevo Pra bastante. estudar? Eu escrevo bastante para tentar. Eu tenho alguns cadernos também que são... Tipo, antes tu fazia o código, e quando tu não sabia como fazer, tu ia pesquisar. Era uma e tu ia pesquisa aprender. demorada. E né, são conexões, são formadas dentro do teu cérebro quando tu faz isso. Agora, se tu pede pra ela e ela faz... Eu já tô declarando a derrota da mente preguiçosa. Isso aí. Eu já pensei, dei sorte de ter vivido antes disso, de ter pensado De ter aprendido, criei minhas conexões aprendi. neurais. A partir de agora é só ladeira abaixo. Agora eu vou deixar você apagarem. Não. Elas já se Tô conectaram. abandonando. Não, o que eu tive é o máximo que eu vou ter agora. Mas a questão, tipo, como é que vai ser isso pro futuro, para as gerações novas que já estão aprendendo com isso, né? A gente não faz ideia como é que vai ser. Porque sempre teve essas revoluções, mas essa é muito grande, né? Teve um... A gente sempre acha que a última é grande, mas essa é de fato. Mas aí grande. é aquela teoria de que tu perdeu uma coisa e tu vai achar no último lugar que tu procurou, né? Porque, óbvio, tu vai parar de procurar. Então, a gente só pode achar a última, a mais incrível, porque a próxima que vai ser mais incrível não veio ainda. Tem uma... Então nessa relação aí tinha uma outra frase que eu pensei em colocar no meu arroba, até que era... Que eu não sei se é do Pierre Levy ou do Marshall McLuhan, que vai estar nessa coisa dos meios de comunicação moldando, né, os seres, que é tipo assim, moldamos nossas ferramentas, depois nossas ferramentas nos moldam. Então... Vamos pagar pra ver, né? Vamos deixar as coisas acontecerem. É que nem tipo assim, cara, antes era escrita, depois veio a máquina de escrever. Agora o celular já mudou tudo. Porque a gente inventa as coisas sem saber bem pra que elas servem. Exatamente. Né? A gente não... Aí quando vê, a gente descobre e a gente tava usando ela errado, né? A gente que cresceu com a calculadora, nossa capacidade de fazer uma conta complexa de cabeça já vai ser bem menor de quem foi educado fazendo tudo no papel. Né? E como é que tu vê... Vocês veem, mas é que tu é músico, mas tu tá mais na música, né? Como é que tu vê essas plataformas de criação de música, tipo Suno, sei lá? Tem outra tribo. Eu tento nem pensar sobre, porque eu fico depressivo. Porque eu era daqueles, assim, ainda antes, eu e muita gente, né? Quase todo mundo, que nunca vai ter... Não é que nunca, vai demorar muito por uma inteligência artificial fazer uma música que tu... ouça e ache boa, assim, parece humano. E tem hoje em dia, né? Brinquei já com softwares, assim, e confesso que me deu uma pequena crise existencial, assim, de verdade, porque apesar do meu trabalho ser esse de criação de instrumentos, eu sempre me vi, assim, até essa questão da identidade como um compositor, né? Acho que seria muito difícil viver da composição, né? Então, eu acho que eu também agradeço, porque antes, por uma boa parte da minha vida, o meu foco eu queria ser compositor de trilha sonora. E hoje em dia com a inteligência artificial tá muito difícil. Já tem exatamente o que tu falou, tem o Suno, né? Coloca ali, quero uma música tal, já gera. E aí, quando eu comecei a brincar ali e percebi que talvez com um prompt, né, saísse algo melhor do que se eu fosse tentar fazer em tanto tempo. Claro, não vai ser não vai ser a expressão, é outra coisa. Mas eu fiquei chocado e me balançou de verdade, assim. Me ver que, cara... Não, e a evolução, né? Porque começa e tu diz, isso aí tá feio, dá pra perceber. Um mês depois, já não tá dando pra perceber tanto. A imagem foi assim, né? Aí tu mas eu não consigo controlar tudo. Porque olha aqui, eu quero fazer assim, ele não faz que nem eu quero. Aí mais um mês depois, já tá fazendo como eu quero. Tá me entendendo? Não, agora eu pego o meu violão, eu canto a minha música e ele coloca outro arranjo com a minha voz e melhora a minha voz. E acabou. Jingle, cara, ninguém mais faz jingle. Ninguém. Porque eu posso até criar o meu jingle, compor, mas eu
toco ali, pronto. Pra que eu vou ter música pra pagar pra ir pro estúdio pra gravar aquilo? Ou tu pega Se eu controlo 100% tudo. Ou tu pega o texto e só bota na Suno lá e diz, cara, eu quero que esse texto aqui seja um jingle, sei lá, um rap. Ele vai fazer esse Não, tal. sim, mas se eu quiser controlar artisticamente, eu consigo hoje controlar com quase perfeição. E esse quase é mais 2 meses e aí é total, entendeu? É absurdo, né? E hoje em dia, às vezes, eu tava ouvindo no rádio alguma coisa, e aí eu ouvi uma música de pensar, isso poderia ter sido feito por uma inteligência artificial. Sim, que nem a banda essa que teve, não sei, pouquíssimo tempo. Eu fui escutar pra ver o que era. Não, mas fala isso aí que tu vai falar, que eu acho que é uma coisa que eu já pensei e falei. Não, porque começou a ter isso também de imagem, né? Tem, né? Tu vê uma imagem, ao mesmo tempo que podem fazer de tudo com a inteligência artificial, apesar de ter tido essa banda aí que confundiu muita gente, não sabiam que era inteligência artificial, mas tu começa a perceber que existe uma certa estética e começa a associar aquilo. Não, isso pode ser feito por uma inteligência artificial. E aí tu pensa, cara, se esse artista ou se essa pessoa tá fazendo algo que poderia ser feito por um computador, aquilo já afeta o teu... Tipo, será que essa pessoa fez ou ela botou ou foi o Suno? Ao mesmo tempo, aí eu fico pensando, bom, isso pode ser que abra uma possibilidade para algo muito interessante, assim, novo, que as pessoas vão tentar evitar isso e... então, o que tinha até agora, né? Não, foi música pop é que vende. Pode ser que em algum momento, justamente, o pop passe a ser o que as pessoas não querem, porque por mais que seja igual, soa igual a algo feito por um ser humano, tu não quer ir para um show, assistir, ouvir música criada por... A experiência humana nunca vai acabar. É exatamente nunca isso vai acabar. Pensei. E aí o que pode sair a partir daí que vai deixar eu me mais deparei humano, com um quadro, né? E eu pensei, cara, isso pode ter sido feito por inteligência artificial. E aquilo me desinteressou na mesma Total. hora. Uhum. Então eu não quero ver. Porque não tem a história de ninguém aqui. Não tem a vida de uma pessoa. Não tem sentimento, não tem a alma. Não tem, eu acredito nisso. Eu tô desconsiderando, obviamente, a pessoa que pensou e fez o prompt, que não sei, né? Eu tô pensando que não teve um trabalho manual, é isso que eu tô pensando. Em um aprimoramento de uma técnica, em uma dedicação, é isso que eu tô pensando. Não tô desvalorizando a criação em si. Tô desvalorizando o ato de não executar, sabe? Com as próprias mãos. Tem um cara, eu não vou me lembrar o nome do cara agora, mas tu deve saber. O cara do Force Lab. O cara tem um estúdio no meio de uma floresta em Minas Gerais. Ele tem um canal no YouTube e ele só usa equipamento analógico. Oi? Policial? O Smooth tá lá, né? Tem um brother nosso que tá lá trabalhando. E aí ele é maluco e ele é totalmente contra o digital e tal, não sei o quê. E ele compra todos os equipamentos são ovulados, não sei o que mais, as máquinas de gravação antigas que ele arrecada nos estúdios velhos, que ninguém mais quer, importa e conserta e tal. E aí um cara perguntou pra ele, e eu acho ele meio turrão às vezes, assim, porque ele é muito chato, assim. Aí os caras que vão gravar lá, eu gravo assim, no primeiro dia a gente ensaia, no segundo dia não sei o quê, no terceiro dia eu gravo, e todo mundo tocando junto, e é assim que eu funciono. E se tu vem me fazer uma pergunta meio atravessada, eu já não quero mais te gravar e tu vai embora. Sabe? Aí eu fiquei, pô, que saco esse cara, né? Aí outro dia perguntaram pra ele assim, qual é a diferença do analógico pro digital? E aí eu entendi a cabeça dele. Ele disse, às vezes eu não sei. Mas se não tem uma história por trás, não me interessa. E é exatamente isso. Eu quero saber como é que isso foi feito, mesmo que eu não perceba, mesmo se eu fizer um teste cego e eu não perceber a diferença, eu quero saber a história do troço, eu quero saber... Mas isso é tão louco que se tu vai pensar, eu não sei de que época é o Walter Benjamin, mas ele tem aquele texto clássico, né? A Era da Reprodutibilidade Técnica, onde ele questiona que a fotografia, então tu imprimia várias cópias e tu perdia a alma da arte. Né? Porque ela passava a ser reprodutível. E a gente é de uma geração que já nasceu com isso. Em 1840, e a gente não dá bola porque nós já nascemos com isso. Então é de novo a mesma crise, né? Os nossos filhos não vão dar bola pra... É de novo a mesma crise.
Tem uma questão da originalidade da coisa, né? Tipo, o Benjamin vai falar nisso aí em relação, acho que até a Mona Lisa, se não me engano. Então, tipo, tu nem sabe nem que tamanho tem a Mona Lisa. Tu recebe uma figura pequena, ou quando vê, tu pega o tamanho de uma parede, num prédio, e tu não sabe que tamanho tem a Mona Lisa. O que é isso? É uma forma primitiva de comunicação? Ou tem de que ter música. um fio, se não tiver fio... Ou de música. Analógica. Esse não tem nem fio, como é que a gente vai entender como é que liga? Alô? Tá. Tu vê que loucura, a gente tá falando aqui de comunicação antiga, de como a eletricidade se comunica pelo fio, e é o André do Parque Una que tá nos ligando. Oi, André. Então, que legal, tu ligou aqui pelo nosso telefone vermelho, tipo do Batman. Tá, a gente tá falando sobre essa coisa. Até, tu vê, né, a gente quase teve a gente tem o Una Makers lá no Parque Una, né, que originalmente era para ter um Fab Lab lá. Mas acabou que não rolou. Quem sabe? Então, olha só. Tá acesa aí, ó. Agora tem Tem muitas oportunidades. Tem coisas pra falar sobre. Eis que... Eu vou aproveitar e vou perguntar isso pra eles, então. Beleza? Valeu. É o Una Pergunta. É um quadro que nós temos que o Parque Una pergunta. Então, como é que a gente pode levar para a cidade de Pelotas, se vocês tivessem um poder de decisão da esfera pública, assim, ou não, ou um poder de decisão qualquer, como é que a gente podia levar a cultura maker para a cidade, para ela aguçar a criatividade e favorecer as crianças, ou da forma que vocês acharem que tem que ser? Como é que a cidade poderia tirar mais proveito da cultura maker? Olha, eu só vou compartilhar uma experiência que eu tive ano passado, até o início desse ano, que foi lá na Outro Porto. Vocês conhecem Outro Porto? Sim, tivemos já aqui. Não tem como falar de economia criativa em Pelotas sem falar do Outro Porto, né? Eu participei de uma incubadora onde eles pegaram, acho que foram 6 projetos de economia criativa, variados, e aí a gente ganhou um dinheiro e uma capacitação para escrita de projetos culturais, né? Seja para Lei Paulo Gustavo, para cultura, Lei Rouanet. E o meu projeto foi... Eu estou criando um controlador MIDI, um produto específico, mas a minha ideia, assim, porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre, que, por exemplo, a Lei Rouanet, né, que pode captar bastante dinheiro, né? Claro, se tu vai conseguir é outra história. Mas a minha ideia, assim, meu objetivo final era fazer uma Fab Lab aqui em Pelotas, né, na Outro Porto, né? Inclusive cheguei até a conversar com eles. Então a primeira coisa é ter o espaço, né? Então, por exemplo, esse espaço, a possibilidade do espaço, por exemplo, lá existiria, né? A outra coisa é o dinheiro, né? Bom, se tiver alguém para financiar alguma coisa assim, seria ótimo. Mas existem esses meios de financiamento à cultura, como a Lei Rouanet. E aí, uma maneira, né, de se fomentar isso é através de workshops gratuitos, né? Tu faz também, por exemplo, um edital em que tu vai ter uma pessoa que vai ministrar, e aí, sei lá, uma vez por semana, ou vai ter um curso que vai ser um curso de como utilizar uma impressora 3D, né? Como montar uma impressora, como montar uma CNC. Aí vai ter um curso de como usar uma impressora de corte a laser, né? Ou seja, qual for a ferramenta, né? Aí pode ser lá, a minha área, vou dar um curso de como fazer um controlador MIDI, né? Então, acho que a primeira coisa seria ter o espaço, né? Essa verba, mas parte de alguém, né? Alguém tem que... E aí o que eu acho que é muito interessante que vocês estão fazendo aqui, né? Que é o podcast, né? O André com as obras dele, eu com os meus vídeos, né? Mas eu acho que tudo parte primeiro da iniciativa, né? De alguém. Eu acho que a gente participa disso, né? Tá participando disso ativamente. E eu sempre tive, sei lá, a gente tem essa mentalidade, pelo menos na música, né? Que tu tem que ir para São Paulo, tu tem que ir pro Rio de Janeiro, né? E claro que lá eles estão E aí, quando tu mandou o áudio ali, teve uma fala que a gente tá fora desse centro, né? Tinha até o coletivo Fora do Eixo, né?
que é um nome fantástico, a gente está fora do eixo. Mas isso é uma questão temporal. A gente estava, não significa que a gente vai estar para sempre, né? Pelotas já foi o grande centro cultural nacional, né? Então, eu acho que parte primeiro da gente pensar que dá para fazer sim, aqui em Pelotas existe a possibilidade totalmente, né? E só que é um passinho de cada vez, né? Mas eu acho que isso seria super importante e é uma coisa que eu realmente gostaria de fazer de verdade aqui. Legal. O Parque Una teria realmente o Fab Lab. O Teco não respondeu. Como é que é o nome do cara do Fab Lab lá? Ele é inglês e ele tem no Brasil. Como é que é o nome do cara? O cara que fez que a Fab Lab é uma marca, assim, que inventou esse conceito. Uhum. Não vou saber. Enfim, eu tava em contato com o cara, tudo, e só que precisava que as universidades participassem. E aí as universidades disseram que participariam e acabou que não participaram. Aí o troço meio foi por água abaixo. Mas enfim, se tornou outra coisa e tá bem usado. Mas essa ideia que seria um lugar para que as pessoas fossem fazer as suas coisas, né? E não deu. Agora o Éder, né? Até a gente tá convidando ele para vir aqui. O Éder da Melhor Envio tá criando, como é que chama? Market Makers. Não sei se vocês estão ligados nisso. Ele abriu um Mercado Livre, lançou um site, que é tipo um Mercado Livre, que conecta os makers com quem quer comprar coisas dos makers. Então, por exemplo, desde coisinhas simples, eu quero fazer 50 chaveiros da minha empresa só, não vou fazer numa indústria de chaveiro. Então o cara faz lá na impressora 3D dele e tal. Bem bacana, é um negócio que tá começando. Até que ponto tu ter 30 impressoras 3D, tu já não vira uma indústriazinha? Então aí, onde é que tá o elo onde é que separa de uma coisa para uma grande empresa, já que a ideia da cultura maker é uma coisa mais sem escala industrial. Entendeu? No momento que tu entra em escala industrial e pensa nesse mercado, eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, tá? Eu só estou dizendo, não, muda a característica. Tu tá mudando a característica de uma cultura. E aí eu também não sou resistência a uma cultura, não é isso. Eu estou pensando sobre. E porque a revolução que essa cultura trouxe é justamente a independência, tá, das pessoas, de tu poderes construir a tua própria impressora 3D, que é uma outra revolução da prototipagem, né, que tu pode prototipar em casa e não precisa mais uma corrida gigantesca em mercado com grandes indústrias para te elaborar, nem que seja, por exemplo, no meu caso, que eu fiz um alimentador, aí eu tinha que desenhar uma peça, que era uma peça que conectava o motor no eixo. Cara, eu teria que usinar isso, nem sei como, entendeu? Se eu não tivesse uma impressora 3D. E a própria fabricação de uma CNC, que aí tu pode adaptar um laser para cortar e coisa. Mas enquanto cultura maker, ela não me parece não me parece dialogar com distribuição tipo industrial, em escala industrial, como cultura maker. Agora, voltando à relação do Fab Lab, eu acho que é só uma questão de nome, porque, tipo assim, a gente não precisa usar a identidade Fab Lab, como tu estava falando. Cara, a gente quer um lugar criativo. Então, esse lugar criativo, e a gente tem os criativos aqui da cidade, e tem de fora, e isso é, tipo... Poderia ser um ateliê makers. Exatamente, podia ter um ateliê maker. Chama muito de hacker space, maker space. Exatamente, né? Maker space. Mas pode ser Pelotas qualquer coisa, pode ser... e eu acredito que a preocupação, assim, a minha preocupação e uma das formas de realmente revolucionar alguma coisa, e quando eu digo revolucionar cara, inserir um pensamento que tem uma utilidade, é pensar exatamente isso, cara, a gente consome demais e descarta demais. E isso está relacionado em todas as esferas humanas. Então, ou seja, tem uma outra coisa fazendo a gente consumir demais e gastar demais. E obviamente, isso já vai gerar lixo, vai gerar... Mas esse consumo, ele não é só de materiais, né? Ele, tipo, é um consumo de pessoas, é um consumo de uma coisa... Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse lugar, para essa educação aí,
E aí, voltando para a relação, já que tem esse monte de consumo e de descarte, cara, na minha tese, eu mapeei alguns pontos na cidade onde tinham... Cara, aqui é descarte legal. Cara, tem muito descarte legal que, na verdade, ele passa a ser condicionado, digamos assim. Cara, a prefeitura até recolhe o lixo naqueles lugares que não são para colocar lixo, mas eles já ficaram condicionados a esse lugar. Então, tipo... eu acho que as ações, elas poderiam coletar algumas tecnologias desses lugares e aí transformar elas em outras coisas, ressignificar tecnologias, mas tentando olhar para a cidade de fato, para toda a cidade e, claro, tratar esse pensamento, cuidar com o consumo realmente de fato, consumo Exacerbado. Essa palavra aí. Porque a gente está realmente numa cultura de descarte, né? Exato. Não se conserta nada mais. Não se conserta troca nada mais. peça, né? Se troca peça. Até em oficina de carro, às vezes, né? Uma geladeira, troca a placa, máquina de lavar, troca a placa. Uma pecinha, não sei o quê. Mas é que tu vai trocar a placa e a placa é o preço da nova, né? E aí tu vai arriscar, às vezes... As concessionárias não arrumam nada, eles trocam. Meu carro tá na garantia, sei lá, estragou um troço. Cara, mas é só essa partezinha aqui, não dá pra trocar isso aqui. Não, temos que pedir toda a peça inteira. Não tem nem conhecimento disso aí. Não tem. Os mecânicos não são mecânicos, são trocadores de peça. Exato. E eu vou aproveitar aqui que eu me lembrei, por causa disso, quero fazer uma menção honrosa aqui ao Landel. Não sei se vocês conhecem a eletrônica Landel. Existe ainda? Eu não sei se é o último, mas eu me arrisco a dizer que é o último cara que conserta de fato aqui em Pelotas. Eu levo as minhas coisas lá e ele conserta as coisas. Eu levei um controle de videogame que eu não tinha nem a chave para abrir. É na Cassiano ainda? Porque era uma chave que era com 3 lados. Era tipo uma Philips de 3 lados, só eu não conseguia abrir com as minhas chaves. Ele me abriu, né, e consertou o troço e não me cobrou nada. Porque dá um prazer nele de arrumar o negócio, sabe? Isso aí tá em extinção, essas pessoas. Tá em extinção. Tem um que eu gosto muito do nome, que é o Thomas Edison. também, que também gosta. Pô, o cara nasceu com esse nome já. Não conheço ele. É eletrônica Thomas Edison também. Que é isso aí. Então, tipo... Eu nem sei onde... Não sei se existe ainda também. Eu me lembro de levar uma fonte de videogame também. E o cara, não, que isso aqui. Abriu a fonte, olhou, tá aqui. Trocou. Porque é uma pena isso. Aí a TV da minha filha, que estragou lá, tá, vou comprar uma nova, vai ser, sei lá, uma TV de 32, pequena. Quanto tá? 900 pila, não sei. Não, mas ele consertou o troço e me cobrou uns 250. Tá ótimo. Então, mas é nesses hardwares que são descartados que tá uma possibilidade de novas construções. Uhum. Claro, aí vai ter que ter os interessados nisso, entendeu? Mas o que... Eu acho que... Aí eu acho, e quando eu acho eu não tenho certeza, tá? Então, tipo, eu acho que a coisa tá no despertar o interesse o interesse, entendeu? Tipo, quando eu proponho uma escultura, por exemplo, uma obra de arte, uma proposição artística, eu tô provocando o espectador ali, provocando para que ela se aproxime daquele meu objeto artístico, para que o meu objeto devolva algo, para que tenha uma comunicação com a coisa. E aí eu mostro como ele funciona. E eu acho que enxergar como funciona, e saindo... Também eu gosto da magia, tá? Não tô dizendo que não tem que a magia, que a coisa velada da caixa preta, de que tu não entender como funciona, também te leva para um outro lugar. Mas quando tu revela, isso falando de tecnologia, e tu consegue entender, olha só, se eu ligar aqui eu acendo isso, e isso se dá esse conhecimento a partir do desmontar coisas, eu acredito, por isso o Telemaker, que esse é uma grande possibilidade de ensino. Então, teria que ter uma coisa, obviamente, pública, tipo, para coletar esses resíduos e, cara, vamos trabalhar nesses resíduos aqui, vamos olhar para esses resíduos, por exemplo. Eu me lembrei agora, eu acho que eu devia ter uns 15 anos e eu comprei um telefone. Quando os telefones eram pequenininhos, assim, a gente tinha a base e tinha ou o número na base ou o número na coisa, assim, não era mais... Era uma evolução desse aí. E eu tinha um telefone que ele era de acrílico transparente. E enxergava toda... Eu me lembro, assim, de ser fissurada por aquele telefone. E aí, quando ele tocava, acendia uma luz.
Já é, né, também essa coisa de tu olhar os fios e, claro, obviamente os fios eram bonitos, eram coloridos, mas tu enxergava as plaquinhas e... Sim, o design dele era dos órgãos, assim. Assim como tem na arquitetura, isso também. Tem prédios que tu... que nem aquela coisa ali. Sim, esse industrial que tu tem a tubulação por o Centro fora. Jorge Pompidou, na França, lá que é tudo... Eu acho que é esse tubulações externas. Exatamente, esse que eu queria me lembrar. Eu gosto de fazer os meus instrumentos também transparentes, assim. Tem alguns que eu faço com acrílico. Ou justamente onde os gráficos, o design, assim, seja justamente na placa de circuito impresso, né? Que tu enxergue a eletrônica, assim. É muito legal. Então, quando eu faço instrumento, eu já faço tentando chamar uma atenção, tipo, não, como é que isso aqui funciona? Para que a pessoa já crie um interesse para que ela queira fazer o dela, assim. Porque essa relação, ela tá também de tu olhar pra cidade. Às vezes tu vai andando e pô, uma linha de lâmpadas. Aí tu enxerga a linha, aquele monte de lâmpada na estrada, assim, cara, isso aqui é a mesma coisa, só que maior. Então, passei aqui pelo negócio da CE, cara, isso é uma fonte. É a mesma coisa, só que maior. Mas é interessante porque como são sempre as mesmas coisas, né? Elas vão... Exatamente. É o mesmo looping que volta pro mesmo ponto e que nunca é o mesmo ponto. As coisas são maiores ou menores, mas é a mesma coisa. A mesma coisa. A gente até tava falando aqui na frente, né? Que eu vi um vídeo hoje de um cara que já apareceu algumas vezes pra mim, que ele faz seus instrumentos, que também são controladores MIDI, assim. Eles só controlam softwares no computador. Então o cara vai ter ali o sensor, é um encoder, um potenciômetro, um botão. Só que a maneira com que ele constrói aquilo, ele faz umas esculturas de metal e é tudo enorme, assim, são umas coisas que ele tem que girar, que ele tem que empurrar, tem uma atividade física ali. Só que se tu for fazer o zoom ali, funciona exatamente com qualquer outra coisa. Poderia ser um potenciômetrozinho pequenininho. Podia ser isso aqui, mas ele faz um troço desse tamanho, entendeu? É o troço do gesto aí, ó. É o troço do gesto, exatamente. Exatamente, senão, cara, tu não precisa mais do corpo. Eu visitei em Aquirás, no Ceará, que é ao lado de Fortaleza, lá, um centro cultural de crianças, para crianças, que é uma atividade de turno inverso. E eles fabricam seus instrumentos. E tem uma pessoa lá que faz instrumentos em escala grande, assim. Então, xilofones, coisas a ver com sopro, assim, mas tudo grande, de metal grande. Um troço muito louco, assim. Legal. Aí tu falou nisso, eu me lembrei, mas não tem nada de eletrônico, é mecânico mesmo, né? Em Montevidéu eu entrei caminhando lá, acabei entrando num negócio de uns instrumentos também, de corda, uns troços enormes, eu acabei entrando, aí o velho lá me atendeu, já fechou a porta, custa tanto, e aí comecei a escutar a história. O cara me contou toda a história e não pude tocar no instrumento do cara. Eu falei, mas eu entrei o instrumento pede pra ser tocado, né, cara? E aí porque é parecido com essa coisa, uns instrumentos enormes, assim. Outra palavra legal do Flusser é que ele diz que a gente brinca com a máquina. Então o termo que ele usa é brincar. É jogar, não é brincar, é jogar. É jogar, então... A gente falou de inteligência artificial e a inteligência artificial aqui é bastante ativa. E ela faz algumas perguntas para os convidados. Então eu queria mostrar para vocês a pergunta que o ChatGPT fez para nós, tá bem? Se vocês pudessem conectar qualquer objeto do cotidiano à arte, qual seria? E o que ele faria? De pronto, sim. Um objeto novo. De bate-pronto. Qualquer objeto do cotidiano, a arte. E o que ele faria? Tu sabe que eu gosto muito da coisa que simboliza a vida, né? Então, tipo... Aí eu penso na luz, penso na energia elétrica, penso no átrio, penso no coração, penso na enguia, células elétricas, luz elétrica e Frankenstein. É isso. Tu queria fazer um Frankenstein. Eu acho que todo o ser que quer criar, ele busca criar algo que ainda mais nessa nossa... A gente pode pensar naqueles caras... Como é que é o cara do relógio? Aquele que fazia os autômatos, o Jack Dross. Cara, ou seja, tu já criava aquele objeto que já se mexia tentando copiar o humano. E muitas das máquinas, o Android, o Cyborg, eu tenho uma dificuldade para falar entre Android e Cyborg, tá? Então, a gente busca, me parece, a construção de uma espécie de uma vida. Que, tipo, a IA é uma espécie... Ou seja, cara, você falou, eu converso com ela.
com quem, cara? Já Não lesse existe a máquina das máquinas. Lesse o Essa é a Homo Deus? questão. Aham. Ele fala muito sobre isso, né? Aonde que a vida passa a ser vida, Exato. né? Se tu tem algum tipo de inteligência, uma algoritmos, ele compara com algoritmos do nosso corpo. No nosso corpo também tem algoritmos, a gente está comparando muito o corpo humano com as máquinas, né? Nós respondemos a algoritmos, né? Quando eu vejo uma luz forte, eu fecho o olho, é um algoritmo nosso, né? Exato. Não, e digital vem de dígito, né? Vem de dedo. E aí tá, então o que nos distingue das máquinas? É a alma? Tá, é a alma. Tá, mas o que é a alma? Como é que a alma entra? Quando que entra? E por que entra num corpo humano e não entra numa máquina? E aí começa umas loucuras assim, é bem legal as reflexões dele. É muito legal. É muito legal. Eu até queria dizer, tem um livro muito legal que é Máquinas como Eu e Humanos como Vocês, que é do Ian McQueen, ou Ian, não sei como é que fala o nome do cara, que ele vai, a história é mais ou menos isso, o cara compra, tem Adão e Eva, são os grandes robôs, os ciborgues, enfim, com a mais perfeita Anatomia. cara, anatomia e calor e tudo, é o espelho da vida, tá? Adão e Eva. E aí o cara é um cara que na época ele escreveu um livro, aí tinha um dinheiro e gostava muito de tecnologia, sempre gostava de comprar um bom computador. Aí ele queria comprar a Eva, mas ele não tinha dinheiro pra comprar a Eva. As Evas foram todas vendidas, ele comprou um Adão. Cara, o Adão, enfim, aí depois ele vai fazendo a narrativa lá, e o Adão, ele se sentiu traído pelo Adão, aí mas a mulher, tá, mas ele é uma máquina, eu usei ele como um vibrador. E não, mas entendeu? E aí começa essas questões, assim, tipo, cara, são... Eu falei essa porque é mais que fere, eu acho que o cara fica assim, nossa, que coisa. Mas tem outras, tem várias. O cara enriqueceu ele, depois doou todo o dinheiro dele. Não, tá errado. Ou seja, a máquina começou a tomar consciência, encontrar outros. Tipo um Philip K. Dick daqueles, mas só que mais pra cá. Dica pra comprar na Vanguarda. É só. Máquinas como eu e humanos como vocês, eu acho que foi isso que eu falei, né? Olha só, 10% de desconto usando o cupom TINO em livrariavanguarda.com.br. Tem o Homo Deus que vocês podem comprar também. O Homo Deus também. Tá falando ali, como é que era do objeto, a pergunta? Objeto... Que objeto tu usaria... como é que é? Transformar o objeto? Ih, esqueci. Conectar o objeto com arte. Isso. E como é que função ele teria? Exatamente. E aí tem uma coisa, né, na música, nas artes, né, que é o porquê das coisas, né, e tu vê uns conceitos muito interessantes, assim. E aí eu pensei eu comprei um aspirador de pó robô esses dias. E fiquei decepcionado, assim. Esperava muito mais, né, do Adão. Do Adão ali, né, cara. E aí tu falou isso, a primeira coisa que veio na cabeça... Feiticeira. Eu pensei, cara, eu utilizaria isso pra fazer arte. Eu pensei, mas por quê? Feiticeira, né? Aí eu pensei, mas por que não? Né? Então acho que tem muito isso, né? Às vezes a gente pensa demais em por que fazer as coisas. Aí eu só penso, por que não? Faz. Eu pego um aspirador robô. Porque quando eu vi aquele aspirador, eu achei ele ruim, eu comecei a pesquisar na internet aspirador de robô DIY, faça você mesmo. Porque eu pensei, pô, e se eu fizer um... Sim, quando tu olhou pra ele, eu tenho certeza. Não acredito. E aí eu pensei, mas aí, tipo, pô, e se eu fizer um melhor... Cara, e já dá pra fazer ele... Sei lá, quando ele bate na parede, ele já manda um som, um sinal, e já dá pra controlar a música, e daqui a pouco já muda a luz. Entendeu? Viajar, tipo... Eu acho que a gente também tem essa coisa que a gente tem que se permitir de só fazer porque quer. Porque às vezes também quando é artista ou compositor, e pra mim, como compositor, foi libertador não trabalhar mais com música, foi de não pensar mais que eu tenho que fazer algo útil pra agradar alguém, pra ganhar dinheiro, Então, assim, pode... Que nem a gente tá falando da lista de ideias. As minhas ideias podem ser completamente inúteis. Eu não preciso realizar elas. Entendeu? Então... Sim, e entra também uma cobrança de ti de tu ser bom o suficiente. Então, pô, eu sou músico, quero viver disso. Mas eu não sou bom quanto poderia ou quanto outros são. Então, eu não vou chegar onde os outros chegaram, né? Tem isso, né? E o YouTube eu acho interessante nisso, porque tem uns canais... que tu vê umas pessoas fazendo umas coisas que tu pensa...
Tem um cara que ele faz umas coisas tão absurdas. Ele foi para um país lá onde tem uma aranha X, que é a aranha que tem a teia que é super resistente. Ele foi testar para ver se ele conseguia fazer uma corda de violão feita de teia de aranha. Então ele passou dias pegando a teia assim, uma coisa completamente inútil pra ele tocar, tocou 1 minuto e arrebentou a corda, entendeu? Cara, vocês conhecem um cara Mas que faz tem, uns fones sei de lá, ouvido milhões louco? de visualizações. Não, mas antes, eu me lembrei... Porque tava assim, é falando do muito robô. legal. Eu vou me dar lembrei de um meme que fala das pessoas que gostam de limpeza mesmo, que a pessoa usa o robô e bota uns incensos e uns negócios meio pra defumar, e aquele troço. Aí eles falam, pô, esse aqui gosta de uma limpeza em todos os níveis. em todos os níveis. E aí aquele robô anda com aquele incenso e com aqueles... Então eu acho muito interessante isso Sal do cara, grosso. porque alguém quis, mas tem uma história, né? Tipo, alguém saiu de algum lugar, de algum... Aí pode entrar ali na psicanálise, né? Nada é por acaso, sempre tem algum porquê, né? A grande coisa relacionada à arte é isso. É tipo, pô, é o único lugar onde tu pode realmente, cara, vou deixar a mente fazer e possibilitar construir uma coisa, cara, que vai ser inútil. É inútil. Pra que serve isso, cara? Isso é isso. Vocês vão pirar com esse cara no Instagram, e ele tem no YouTube também. É o Pud, P-U-D, é o nome dele. É Pud Phones, de fone de ouvido. Ele cria os fones de ouvido mais malucos, mas todos têm uma lógica que parece faz sentido. Então, um fone grande, um com água, outro com não sei o quê. Cara, vocês vão pirar com esse cara. Esse cara é muito massa. Procurem aí. Pud Phones. Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do TinoCast. Eu queria perguntar para vocês, já que vocês são hiper criativos, nos ajudem a batizar esse episódio. Qual é o nome do episódio que vai estar na capa do YouTube? Curto. Eu te falei isso. Falou que ia chegar essa Falei que ia chegar essa hora. Ele viu o início e o fim, Vocês ele é estudam esperto. o podcast? Eu te falei, não, o Teco fez o tema. eu acompanho, cara. Deixa eu ver. Eu tenho um problema pra dar nome pras coisas, assim. Pô, você tem uma lista de nome. Traz tudo. Tem gente que tem que dar nome pra instrumento, que dá nome pra tudo, assim. Pá, eu... Sem título. Não, Sem título. Opus. Eu acredito que tem que ser alguma coisa, isso aí, arte. Faça você o nome e o título desse episódio. Faça você mesmo o nome. O título faça você mesmo. Cria o título da... Mas é isso aí, arte, tecnologia e faça você mesmo. Por aí. Concordo. A boa palavra. Nós já tivemos advogados aqui mais criativos, hein? Não, isso aí é... Se quiser, eu posso escrever aqui, me dá um computador, escreva um código, um algoritmo pra gerar nomes, entendeu? Pede pra IA. Bom, se você ficou até aqui, por favor, curte aí, se inscreve, porque é Dá importante. sugestão de título aí embaixo. Nós estamos com quase 1.200 seguidores no Instagram e no YouTube nós Pode temos ser, só faça o título você mesmo. 280 e poucos. Não sei, as pessoas têm visto nossos conteúdos mais no Instagram, mais os cortes. Acho que vamos ter que parar de fazer corte, eu acho. Hein? Vamos bugar os cortes. E aí vai ter que mandar pro... Então, muito obrigado pela presença de vocês. Até o próximo TinoCast. Abraço. Tchau. E antes de dizer tchau.